Nós estamos de volta nesse bloco para falar de segurança no trabalho, medicina do trabalho. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Nosso convidado é Cristiano Secato, ele é engenheiro especialista em segurança do trabalho. Cristiano, obrigada por ter vindo, é uma alegria te receber aqui. Obrigado a você, obrigado pelo convite. Antes de dar o pontapé inicial nesse bate-papo, a gente vai entender a importância de medicina do trabalho, segurança do trabalho, para as empresas, para os funcionários. Antes de começar esse bate-papo, vamos nos conectar com o jornalismo da HIT. Quem traz os destaques da redação é Kleber Werneck. Oi, Kleber, tudo bem, meu amigo? Como é que você tá? Olá, muito boa tarde, Denise. Boa tarde para todos que acompanham o programa Consulta o Doutor. Tô ótimo, tô muito feliz de estar aqui, minha amiga. A gente que se alegra com as suas atualizações. Aí é só um pouquinho do que vem por aí no jornalismo da HIT. Isso mesmo, e por falar em atualização, olha só, a greve no metrô e no trem de São Paulo vai durar até a meia-noite de hoje. O anúncio foi feito agora à tarde pelos representantes dos sindicatos. A paralisação começou à meia-noite de ontem e, portanto, a intenção é completar 24 horas. O ato é um protesto contra a privatização dos transportes públicos e também da Sabesp, que é a Companhia de Saneamento Básico do Estado. Mais de 4 milhões de pessoas usam o metrô e o trem todos os dias e foram bastante afetadas essas pessoas. O trânsito também ficou acima da média durante todo o dia. Às 8 horas da manhã, a CET, que é a Companhia de Engenharia e Tráfego, registrou uma fila de 620 quilômetros na cidade. Para a gente ter uma ideia, a média para o dia é de 500 quilômetros. Eu mudo de assunto agora para trazer, olha só, essa notícia, que interessante e que final feliz, né? A gente espera. 41 trabalhadores que estão presos há 17 dias em um túnel no Himalaia, na Índia, começaram a ser resgatados hoje. As imagens que você vê agora são de um canal de televisão, um canal de notícias que está transmitindo o resgate ao vivo. Os homens estão presos no local desde o dia 12 de novembro, quando parte de um túnel cedeu e deixou eles presos lá. A única saída que o grupo tinha acabou sendo bloqueada. Os trabalhadores estão a mais de 60 metros de profundidade. E para piorar, uma máquina que fazia os trabalhos de escavação quebrou e a retirada da terra teve que ser feita, uma parte dela, manualmente. As operações devem durar a noite toda e, é claro, a gente torce para um final feliz, né, Denise? Com certeza, Kleber, dá uma angústia só de assistir essas imagens, né? Tomara que realmente o final seja feliz, a gente vai acompanhando, você traga essa notícia aí quando eles forem todos resgatados, se Deus quiser. Kleber, eu adoro ter você por aqui, atualizando sempre as notícias, e como eu sempre digo, é só um pouquinho do que vem por aí no jornalismo, a equipe de jornalismo da HIT, que está sempre de olho em tudo que acontece no Brasil e no mundo. Com certeza, Denise, fica o convite aí para você que está assistindo Consulta ao Doutor. Continue ligado em nossos telejornais, porque você acompanha essas e outras notícias ao longo da nossa programação. Grande abraço, Denise. Abraço, Kleber. Te vejo amanhã, combinado? Combinadíssimo. Amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora sim, pontapé inicial nesse bate-papo sobre medicina do trabalho. Cristiano Secato, nosso convidado, engenheiro especialista em segurança do trabalho. Cristiano, medicina do trabalho, medicina ocupacional, o que é? É a mesma coisa, né? Inclusive, olha que antes de eu responder a sua pergunta, olha que interessante que acabou de passar na TV, né? Esses trabalhadores acidentados na Índia, né? Então, assim, você vê que o trabalho e a medicina do trabalho caminham juntas e está em todo lugar, né? Então, agora a gente tem esses trabalhadores que estão presos lá, né? Precisando de alguma engenharia para resgatar eles, né? Então, que é o que a gente fala da engenharia de segurança do trabalho. E aí você tem a medicina do trabalho, né? Então, as duas andam lado a lado, né? E está em todo lugar, não tem como a gente desvincular. Desde a antiguidade, quando o homem começou a sair para caçar, né, intrinsecamente ele já tinha uma atividade, que era o trabalho de caça, só que
nem ele, né, sabia ou atribuía o nome trabalho a essa atividade, né? Você deve entrar nos lugares, você tem muita experiência, né? Você deve entrar nos lugares já olhando, né? Se o preventivo tá feito também, porque, claro, aconteceu ali um problema e aí toda uma engenharia vai ser feita para reverter ali uma situação. Mas tem muitas etapas de prevenção, né? Sim. A gente anda pela cidade, bom, a gente mora aqui em São Paulo, só tem construção, Cristiano. E aí, muita gente exposta ali. É o dia a dia, né? Tem os EPIs, então os equipamentos de proteção individual, que são obrigatórios. Tem de tudo que pode acontecer, eventos climáticos, né? Verdade. Tem tudo isso que você falou, né? E ainda, só respondendo a sua primeira pergunta, a medicina do trabalho ela teve início pelo Dr. Ramazzini, né? Ele é um médico que nasceu na cidade de Carpi, na Itália, em 1633. E ele publicou um livro em 1700, né? Que ele deixou para a gente 54 possíveis ocupações, né? Ou atividades do trabalho, com as suas respectivas doenças. Então, ele conseguiu catalogar naquela época e isso ajudou muito a medicina como um todo. Porque a pessoa ficava doente, procurava um médico, né, e o médico não conseguia fazer uma correlação de onde que ele ficou doente, por que determinadas pessoas de determinada região ou de determinada atividade ficavam doentes, né? E aí ele conseguiu fazer uma correlação, que é um termo que a gente usa hoje, que é o nexo causal, né? Então, naquela época, ele já conseguiu fazer uma correlação e a gente usa até hoje, é um termo extremamente empregado hoje, né? Nos últimos anos, a gente começou a usar e ele já utilizou isso, né? Já conseguiu detectar isso desde aquela época de 1700, né? Então, é muito, muito interessante isso. Toda empresa tem que ter um setor de segurança do trabalho e ter o suporte da medicina do trabalho, porque você tem a equipe, então, de engenharia, que eu estou entendendo, e tem a questão que a gente faz exame periódico, né? Tem desde o exame admissional, demissional, e tem o exame periódico que o funcionário faz também. Ou você terceiriza essa consulta aí com esse médico, mas deve fazer parte da empresa, né? Sim. Hoje o Brasil tem uma legislação, né, de segurança do trabalho, né, que determina que toda atividade tem que ser antes avaliada pela parte de medicina ou engenharia de segurança. Então é muito comum você ver qualquer pessoa, qualquer empresa falar, vou começar a trabalhar. Você já fez exame? Já foi fazer exame médico? Né? É justamente o exame admissional que você mencionou, né? Então a gente tem o exame admissional, o exame periódico, o exame de retorno ao trabalho, né? Exame de afastamento. Então a gente tem uma série de exames que permeiam hoje a vida das empresas. O admissional, que é o mais comum, né? Onde a gente detecta, o médico faz uma entrevista e detecta que tipo de atividade ele vai fazer, se ele vai ter exposição a produtos químicos, né? Se vai ter exposição a produtos biológicos, que tipo de atividade ele vai fazer. E aí, com base nisso, existem alguns exames que o médico pede, né? Que fazem jus à função que ele vai realizar. Então, se é um trabalhador que vai trabalhar em águas profundas, né? Ele tem que fazer um monte de exame. Imagina, ele está trabalhando e passar mal, né, ter uma labirintite, causar um prejuízo enorme para a empresa ou para o prédio e levar todo mundo a uma desgraça, né, ou alguma coisa, um acidente gravíssimo. Então, essa pessoa tem que estar em plena forma, né? Você vê, por exemplo, um piloto de avião. O piloto de avião tem que estar com uma saúde perfeita. Imagina ele passar mal em pleno voo, né? Quantas pessoas ele vai estar expondo, né? Então, o trabalho não tem como desvincular o trabalho da atividade, né? Desde atividades mais simples, né, até as dentro de casa, como faxineira, pintor, eletricista, todos eles estão expostos diariamente. Existe um medo, porque tem perguntas que são feitas, às vezes o próprio médico faz, ou a gente que preenche ali,
tem muita gente que tem medo de responder a verdade nesse... A gente assina que é tudo verdade, mas as respostas ali, o pessoal tem medo que aquelas respostas... Imagina, você tá ali tentando uma vaga no emprego. Enquanto você não passa pelo médico, ainda não deu tudo certo. Você não começou ainda a exercer ali a tua atividade, né? Muita gente tem medo de responder. Então, você já teve um mal súbito, já desmaiou, já convulsionou. O pessoal tem medo de responder a essas perguntas. Então, você comentou com a gente que tá muito relacionado... Não tem como desvincular da função. Então, tem que falar a verdade, porque senão você coloca a sua vida em risco e a vida dos outros também. E isso que você falou é extremamente importante. Porque lá na clínica, né, onde a gente atua atendendo várias empresas, né, ou às vezes até pessoa particular mesmo, que às vezes hoje a gente tem uma lei de PCD, então às vezes as pessoas querem saber se a deficiência que elas têm se enquadra, né, com uma vaga de PCD, então elas podem fazer a consulta particular também, mas na maioria das vezes a gente atende as empresas e realmente o funcionário não pode mentir no ato do exame médico. Inclusive, se ele fizer isso e for detectado futuramente, é passível aí de justa causa, é passível de N problemas que ele possa vir a ter, porque ele mentiu no exame admissional. E é um fator tão interessante que o médico, né? Você sabe que cada médico tem uma história de vida e tem uma experiência maior ou menor, né? A gente tem casos, por exemplo, de médicos, né, que eles conseguem detectar uma doença só pelo andar da pessoa, entrando na sala, já consegue detectar, né, se ele tem algum tipo de limitação ou algum tipo de problema de saúde, pela bagagem que o médico já traz. E já conseguimos ajudar muitas pessoas por causa disso. E a pessoa nem sabia da doença que ela tinha, né, ou da possível suspeita, e aí ela conseguiu e voltou lá depois para agradecer com um presente ao médico por uma doença que ela tinha há anos e nunca ninguém tinha detectado, ninguém tinha, né, dado a suspeita do que poderia ser. A saúde no Brasil é muito precária, né? Às vezes ela vê mais o médico do exame admissional e do periódico do que frequenta um médico mesmo, exato, né? Então, às vezes não faz check-up. O único médico que te vê ali é quando você muda de emprego ou do exame periódico, né? Que tem a sua importância também, a gente não sabe, né? Pensa que é só, vou perder tempo ir lá fazer o exame. Não, tem a sua importância. As coisas acontecem, né? E aí você tem que a empresa tem que saber se você tá bem. É também para proteger a empresa, claro, mas também para proteger o funcionário, não é? Exatamente. Por exemplo, nesse caso que eu mencionei, né, a pessoa logo no início da admissão, o médico já suspeitou, né, dessa doença que ela tinha, ela foi atrás, viu que realmente tinha a doença, não foi admitida, porque ela preferiu se ausentar para fazer um tratamento, que era uma doença grave, né, do que começar um trabalho e já ter que parar por causa, né, da saúde comprometida que ela tinha, né. Então, as pessoas, às vezes, não olham com bons olhos o exame médico, né? Eu não quero fazer exame médico, o médico mal me avaliou corretamente, né? Foi muito rápido. Mas por quê? Por causa da experiência e de acordo com a atividade. O médico não vai fazer uma avaliação rápida ou simples se a atividade precisa de algo muito criterioso, de algo muito específico. Ele vai se aprofundar mais nos exames, vai se aprofundar na entrevista com o colaborador, né? Para poder ver se ele tem a capacidade, inclusive, mental para fazer aquela atividade. Que hoje, depois do Covid, é algo que aumentou muito, né? As pessoas, o fator psicossocial... Isso. Muito legal você ter tocado nessa questão, porque existe um preconceito e um mito de que o médico do trabalho não vai se atentar às questões dessa questão psicossocial. Mas então, existe o médico vive no mesmo mundo que a gente, tá sabendo que saúde mental é fator importante. Sem saúde mental não tem como trabalhar bem. Então também vai fazer essa averiguação ali. É que a experiência do médico é realmente um ponto crucial, né? Isso mesmo. Inclusive, casos de depressão, né? A gente já detectou muitos casos de depressão, aí teve que fazer o afastamento da pessoa, né? Esse é o primeiro passo, então, né? E existe uma tendência de
de pedir para o médico do trabalho? Então, sua empresa presta serviço para várias empresas. Aí o funcionário apresenta, de repente, uma carta de que vai se ausentar, um atestado médico mais longo. Existe uma tendência de pedir pro médico do trabalho checar isso também ou não? É mais no retorno que vai fazer essa outra checagem, essa outra consulta? Tem os dois casos, né? Por exemplo, hoje com o pós-Covid, os problemas psicossociais têm aumentado muito. Então, o médico, quando ele suspeita de algo, ou ele já vem o funcionário já vem com exames complementares de um especialista, ele consegue atuar melhor. E tem empresas hoje que também estão investindo muito na questão de qualidade de vida. Então, além do exame obrigatório, né, de tudo isso, qual é a qualidade de vida que a gente está proporcionando para esse funcionário? Qual que é o nível de estresse que ele está exposto, né? Então, a gente tem a síndrome de burnout, né, que é uma síndrome que é pelo excesso de trabalho, a pessoa acaba vindo a adquirir problemas, né? Então, também é algo que as empresas se preocupam muito pelo excesso de trabalho que a gente está hoje, o tempo inteiro no celular, o tempo inteiro conectado. Então, a sua mente, ela está, né, muito mais agitada, a gente tem uma mente muito mais agitada hoje do que tinha no passado, por exemplo, né? E a medicina do trabalho sofreu alteração nos últimos anos, né? Sim, sim. Agora com a entrada do e-social, que já ocorreu há algum tempo no Brasil, né? Aí, o nível de exigência que as empresas têm que contribuir de informações para o governo é maior. Então, o governo praticamente hoje ele tem uma rede online, né, onde ele sabe quando a empresa tem que informar quando o funcionário fez a demissão, todos os riscos que o funcionário está exposto, quando ele foi demitido, se ele está afastado pelo INSS ou não. Então, hoje, através da internet, que é um ótimo benefício, é uma ótima forma de rastreio também, né? Você consegue manipular e ver onde são os setores que precisam de mais atenção. Então, de repente, numa empresa, tá tendo uma demanda muito grande aí de afastamento por movimento repetitivo, por exemplo. Uhum. Então, você levanta esse dado e vai trabalhar naquilo também. Isso mesmo. E na construção civil, tem sempre tantos dias, essa empresa tá tantos dias sem acidente do trabalho, né? Então, também reforçando aí para que haja... Tem o que é da empresa, mas tem a própria pessoa também, né? Se ela é mais rigorosa e mais cuidadosa ou menos. A empresa deve trabalhar isso também, né? Com palestras, conscientização. Senão ela coloca não só ela em risco. Às vezes, por uma desatenção dela, ela coloca o amiguinho em risco. Uhum. E isso que você falou é crucial, né? Ou seja, existe um fator também, um fator social que a gente tem que levar em consideração. Porque se você, como voltando ao caso do piloto de avião, né, ele não está colocando só a vida dele em risco, ele está colocando a vida de várias pessoas ele não está bem, e aí ele... Não, se ele não está bem e vai acontecer alguma coisa ali porque ele provocou, não é só a vida dele, é todo mundo que está ali dentro. Uhum. Então ele tem que ter uma consciência para falar, hoje eu não vou pilotar, hoje eu não estou bem de saúde, hoje eu quero um substituto porque eu não tenho condições. Então tanto ele tem que ter essa consciência através de treinamento, através de educação, como você falou, quanto a empresa de perceber se o funcionário está apto naquele dia para fazer aquela função. Então imagina ele pegar uma empilhadeira, né, e derrubar um monte de equipamento numa fábrica e causar um monte de mortes ou acidentes, né? E acontece de, às vezes, o funcionário sinalizar que naquele dia ele não está bem, ele não quer ocupar aquela função, e a empresa dizer, hoje não dá para você fazer isso, hoje eu não tenho ninguém para te substituir. Então, claro que aí a responsabilidade recai muito sobre a empresa. Verdade. Que não deu a oportunidade dele fazer esse afastamento quando ele achou que não estava bem. Verdade. Quanta coisa, hein? E é o nosso dia a dia, né? É o nosso dia a dia. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela e eu já finalizo com as doenças ocupacionais mais comuns. Gilberto, aqui de São Paulo. Gilberto sempre participa, obrigada. Qual a periodicidade que devem ser realizados os exames de saúde dos trabalhadores, doutor? Então, a periodicidade é anual. Né? Todo ano tem que fazer mesmo. Todo ano tem que fazer mesmo.
Recentemente teve algumas alterações falando, pessoal administrativo pode ser bianual, né? Ou tem funções que até semestrais tem que fazer exame médico, a bateria de exames, né? Às vezes precisa fazer exames mais elaborados. Sim, por exemplo, um trabalhador que vai fazer trabalho em altura, né? Ele tem que ter exames a cada 6 meses. Manipulador de alimentos tem que ter exames também, não só para atender a legislação sanitária, né? Da vigilância sanitária, como também da parte trabalhista. E só para fazer um parênteses, o número de acidentes, a gente acha que é pouco, né? Mas o número de acidentes no Brasil ainda é alto. Né? Em 2022 foram mais de 600 mil acidentes, né? E aí, se a gente pegar um período maior dos últimos 10 anos, de 2012 a 2022, foram 6,3 milhões de acidentes com 25 mil mortes. Então, assim, é um problema social mesmo, né? Imagina você ter um amigo, né, ou ter um parente na família que teve um braço amputado, teve um dedo cortado. Muda a vida da pessoa. Né, muda a vida da pessoa totalmente, começa a ser uma pessoa queixosa da vida, né? E ninguém quer ficar perto de alguém que se queixa da vida, né? Para encerrar, um minutinho, se você puder elencar aqui algumas das principais doenças ocupacionais, o que você diria pra gente? Hoje a maior, né, são as como eu mencionei, as psicossociais, né? Outra que também está aumentando muito a questão de LERD e DORT, é um fator que hoje tem aumentado muito pela atividade de escritório, pelas pessoas estarem o tempo inteiro sentadas, né, não se movimentarem, não fazer exercício. Então é outra que também a gente precisa dar uma atenção para isso. Você sabe que você vai ter que voltar, né, Cristiano? Opa! Venha obrigado. sempre, vou adorar aprender mais com você. Vou deixar os contatos aqui, @SSO Medicina, @SSO Medicina. O WhatsApp é 11 3772 3194, 11 3772 3194. O site é sso.com.br e o e-mail é cristiano@sso.com.br. Volte outras vezes, obrigado. Adorei Eu te receber. adorei, muito obrigado. Obrigada, viu? Obrigada a você que escolheu ficar coladinho aqui conosco. Fique com Deus, te vejo amanhã. Tchau.